Oi pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar de arredondamento. Arredondamento nada mais é do que você pegar o número e fazer ele mais curvadinho, assim, ó, para ficar mais redondinho. 1,47, ó. Não, não é, né? É brincadeira. Arredondamento, na verdade, o termo arredondamento não é o mais correto. O melhor de se utilizar é aproximação, tá? Então, aproximar nada mais é do que você dizer o número está mais próximo de qual outro número, tá? Por exemplo, se eu tiver aqui o 1,47. Bom, 1,47 ele é menor que 1,50. Então, ele vai estar, digamos, aqui, tá? 1,47. Se eu quero aproximar 1,47 para casa das dezenas, dos décimos, deixa eu até apagar aqui ó, esse zero. A casa dos décimos é essa que fica logo depois da vírgula, né? Então, aqui, ó. Eu tenho que pensar o seguinte, aonde está 1,40 aqui? Digamos que ele esteja aqui, 1,40, 1,4. A casa dos décimos. Beleza. 1,47 ele está entre 1,4 e 1,5. Quando eu quero aproximar ele para a casa dos décimos, ou eu aproximo para 1,4 ou para 1,5. E aí eu tenho que pensar, ele está mais perto de quem? Do 1,5 ou mais perto do 1,4? Aí você tem que saber que entre 1,4, que é 1,40, e 1,5, que é 1,50, bem no meio deles está 1,45. Tá? Beleza. 1,47 ele está à direita do meio, então ele está mais próximo do 1,5. Por isso que a gente fala que 1,47 é aproximadamente 1,5. Se eu quiser aproximar para casa dos décimos, tá? Então ele é aproximadamente 1,5 porque ele está mais próximo do 1,5 do que de outro número, né? Considerando a casa dos décimos. Só que, por exemplo, se eu quero aproximar 1,47, eu quero saber se ele é aproximadamente um inteiro ou dois inteiros. Então eu tenho que ver a localização dele na reta numérica e saber se ele está do meio para a esquerda, ele é mais próximo de 1. Se ele está do meio para a direita, ele é mais próximo de 2. Como ele está aqui à esquerda do meio, então 1,47 vai ser aproximadamente 1, tá? Esse símbolo aqui que eu estou usando para falar aproximadamente é um igual com um tiozinho em cima, tá? Beleza, então a gente pode dizer que 1,47 é aproximadamente 1, que ele é aproximadamente 1,5. Enfim, depende da ordem que a gente está querendo ir, tá? Então se eu estou na parte decimal ou estou na parte inteira das unidades. Tem uma regrinha, tem um bizu para você fazer isso. Basicamente, você vai ter que olhar para o algarismo ao lado da onde você está querendo ir. Por exemplo, se eu estou aqui no 1,47 e estou querendo ir para a casa dos décimos, então eu vou olhar para o número que está à direita dele, que é o 7. Se esse número for maior que 5, então eu vou aumentar esse valor. Então ele vai para 1,5. Se for menor que 5, então eu vou manter esse valor. Imagine que se você tem o 1,43, deixa eu pegar, 1,43 estaria mais ou menos aqui. 1,43 ele está mais próximo de 1,40, que é 1,4, do que de 1,50, que é 1,5. Eu posso simplesmente olhar para esse valor, visto que eu quero arredondar para esse, e daí eu penso, bom, é menor que 5, então com certeza vai ser 1,40, tá? Beleza, na prática vocês vão vendo que é bem mais fácil de fazer essas coisas. Vamos ver mais dois exemplos aqui, ó. Eu tenho o 0,248 e o 3,469, 0 inteiros, 248 milésimos e o 3 inteiros, 469 milésimos, tá? Por acaso aparecer para vocês em alguma prova e fale, eu aproxime o valor, aproximadamente quanto? Vai depender da situação que você está trabalhando, tá? Vamos supor que a gente esteja falando de dinheiro. Dinheiro a gente sabe que, exceto posto de combustível, a gente utiliza até a casa
dos centésimos, tá? Dos centésimos, porque vai até 99 centavos, tá? Então, a gente aproximaria isso daqui para casa dos centavos, não tem problema. Então, esse valor aqui, ele ficaria 0,20 e... Isso daqui são quantos centavos? 24 centavos ou 25 centavos? Você vai lembrar que é 25, é só você olhar para esse valor aqui. Ele é 8, então passou dos 5, então está mais perto do 250 do que do 240. Por isso que é o 250 aqui, ou 0,25. Beleza, só que se eu quisesse arredondar ele para casa dos décimos, daí eu vou pensar o seguinte, eu vou olhar para o valor que está à direita dele. Então aqui é um 4. Significa que não chegou no 250 ainda. É 0,248. Não chegou no 250. Então aqui com certeza vai ser 0,2. Beleza. E a mesma coisa se eu quisesse aproximar ele para os inteiros. Tá. Isso daqui são quantos inteiros? Ele está mais perto do 0 ou mais perto do 1? 0,2, ele está bem mais perto do 1. Não importa quem vem aqui, não importa o que aconteça. Ele não vai chegar a 0,3, tá? E nem 0,250 que está ali no meio. Então não vai chegar mais perto do 1 do que do 2, do 0. Então ele é aproximadamente 0, tá? Vai depender da situação. Se for, por exemplo, dinheiro, você geralmente aproxima para cá. Mas se está falando de dinheiro na parte inteira, daí você teria que aproximar para cá, tá? Vai depender de cada situação que você tiver. Aqui é a mesma coisa. Se eu quiser aproximar ele para casa dos centésimos, eu vou olhar para o número que está à direita. Se ele for maior que 5, eu aproximo para cima. Se ele for menor que 5, eu mantenho esse valor. E se ele for 5, vai depender, eu vou escolher, tá? Então, aqui a gente vai aproximar ele para 3,47, que é maior que 5. Agora eu quero arredondar para casa dos décimos. Não estou mais nos centésimos. Eu olho à direita dele, é um 6, é maior que 5, então com certeza aqui vai virar um 5. Então isso vai ser 3,5. Beleza. Agora eu vou aproximar ele para o inteiro. Bom, eu olho aqui para o lado, eu quero chegar nessa casa dos inteiros. Então, eu vou olhar para esse valor aqui. Se aqui for menor que 5, significa que está à esquerda do meio. Então, ele está mais próximo do 3 do que do 4. Então, é esse caso aqui. Então, isso daqui vai ser aproximadamente 3, beleza? Então vamos praticar um pouquinho mais. Vou apagar isso daqui. Apaga. Muito bem, né? Apaga muito rápido. Agora vamos escrever. Escreve. Muito bem, esses efeitos são demais. Facilitam muito a minha vida. Vamos lá, vamos escrever, aproximar esses valores para os décimos, depois para o inteiro, tá? Então, o que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar, se a gente quer ir para o décimo, a gente vai olhar aqui para casa dos centésimos, tá? Se for maior que 5, aumenta. Se for menor que 5, mantém. Se for 5, a gente vai pensar um pouquinho. Então, nesse caso aqui, é maior que 5, então 35,3. Está mais perto do 35,30 do que do 35,20. Se eu quiser ir para o inteiro, bom, eu tenho que pensar. 35,2. Olhando só para os décimos agora, né? Ele está mais perto do 35 ou do 36? Ele está mais perto do 35. Então, mantém ele lá no 35. Ok. 7,09. Se eu quero aproximar para décimo, eu vou olhar para o centésimo. Aqui é um 9, então passou do 5, então ele está mais perto do 7,1. Tá? Que é o 7,10 no caso. Não precisa do 0. Está mais perto do 7,10 do que do 7,0. E o 7,0 qualquer coisa, ele sempre vai estar mais perto do 7 do que do 8. Então, vai aproximar para o 7. 9,46. Olha, o 9,46
ele está mais perto do 9,50 ou do 9,40? Ele passou do 45, então ele está mais perto do 9,50. Só que não precisa desse zero aqui, tá? Quando eu for arredondar esse valor, eu vou olhar para ele aqui. Não vou olhar para o primeiro arredondamento que eu fiz, tá? Se eu quero arredondar para o inteiro. Então, eu vou olhar para a casa da direita aqui. É um 4, é menor que 5, então ele está mais perto do 9 do que do 10. Então, aqui vai arredondar para 9. Viu a diferença? Se eu tivesse olhado para cá, eu poderia arredondar para 9 ou para 10. Mas não, tem que olhar para o número que eu estou querendo arredondar. Tá? A mesma coisa vai acontecer aqui. Ó. Quero arredondar para o décimo. E aqui é um 2, então também vai ser 9,5 aqui. E quando você vai arredondar para a casa dos inteiros, aqui dá até para imaginar essa reta. Ó. Eu tenho aqui o 9,4, que é o 9,40, o 9,50, o 9,60, por exemplo. Tá? E aqui vai estar o 9 mais para frente, e aqui vai estar o 10 mais para frente. Tá? O 9,46, ele passa aqui do meio. Então, aqui está o 9,45, o 9,46, digamos que esteja aqui. Tá? Forcei um pouquinho a amizade aqui. O 9,52, ele estaria aqui. Porque aqui no meio estaria o 9,55. Beleza. Olhando para o 9,46. Ele está mais perto do 9 ou do 10? O 9,50 é bem o meio, tá? Deixa eu destacar aqui até o meio. Ó. Esse é a metade. Ele está mais perto do 9. Então, a gente arredondou para o inteiro 9. Agora, o 9,52, ele está à direita do meio. Então, ele está mais perto do 10 do que do 9. Tá? É por isso que a gente tem que tomar um certo cuidado. Aqui é um 5, beleza, eu posso escolher? Pode, se não tiver nada aqui. Tá? Se aqui fosse 9,50, ele estaria bem no meio, daí você pode escolher. Mas o 52, ele já passou um pouquinho. Tá? Então aqui já não é o caso de eu poder escolher, porque ele tem mais um algarismo ao lado. Tá? Beleza, o 10,55 vai ser uma situação semelhante. Tá? Eu vou olhar aqui para esse algarismo, se eu quero arredondar para o décimo. 10,5 ou 10,60. De novo, eu vou fazer um desenho aqui para facilitar a nossa vida. 10,50, 10,60. 10,55 está bem no meio. Tá? Lembrando que 10,50 é o 10,5 e o 10,6. Tá? 10,55 está bem no meio. Então eu posso, se eu quero arredondar só para o décimo, eu posso arredondar tanto para o 10,5 como para o 10,6. Vai depender da situação. Eles estão à mesma distância. Agora você tem que pensar o seguinte. Eu tenho 10 aqui. Eu tenho 11 aqui. Eu sei que bem no meio está o 10,50 ou 10,5. E eu sei que o 10,55 ele está bem aqui próximo, tá? Digamos que aqui é o 10,6. Se aqui for o 10,6, o 10,55 estaria bem aqui no meio, né? Porque é 10,50, 10,60, 10,55 está bem no meio. E daí a pergunta é, o 10,55, que está à direita da metade, ele está mais perto do 11 ou do 10? Está mais perto do 11. Então aqui eu não posso escolher, eu tenho que colocar o 11. Tá? Por isso que é muito perigoso quando a gente arredonda e arredonda o arredondamento. Tá? Porque se eu escolhi 10,5, eu tenho a opção de escolher 11 ou 10. Se eu escolhi 10,6, eu só tenho a opção de escolher 11. Então, a gente tem que realmente olhar para o número inteiro, todo o número que a gente quer arredondar, a gente olha para ele, não para o seu arredondamento para fazer outro arredondamento. Tá?
Beleza, é isso. Agora eu vou apagar isso daqui, ó. Bem assim, apaga. Muito bem. Agora a gente tá com o quadro livre para a próxima aula. Até daqui a pouco.